Olá, tudo bom? Vamos compartilhar hoje mais um texto poderoso da Palavra de Deus que se encontra em Neemias 8, o versículo 11, a parte B, que diz assim: Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este é dia santo, por isso não vos entristeçais. Você sabia que para você ter pensamentos de alegria, comportamento de alegria, você tem que ter pensamentos de alegria? O povo aqui nesse contexto tinha ouvido a palavra de Deus. No início do versículo 1 do capítulo 8 fala que Esdras lê diante do povo a palavra da lei. E quando ele começa a ler, o povo começa a cair em si de que tinha pecado contra Deus. E eles começaram a se entristecer com tudo aquilo que eles haviam feito de errado contra Deus. Foi quando eles ouvem essa palavra. Não é para vocês se entristecerem. Então eles se arrependeram, choraram, mas não podiam permanecer naquela tristeza, não podiam permanecer chorando. Foi quando eles ouviram: a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas fizeram o povo se calar e começaram a lembrá-los de tudo aquilo que Deus havia feito. Então a gente não pode se encher de alegria tendo pensamentos de tristeza, de solidão, de ira, nós precisamos encher os nossos pensamentos de alegria para poder termos alegria. Então o povo de Israel estava ali chorando por causa dos seus pecados, mas era um dia de perdão, era um dia de restauração e eles precisavam celebrar não pelo pecado, mas eles precisavam celebrar pelo perdão que eles estavam recebendo da parte do Senhor. Muitas vezes nós ficamos detidos nos momentos de dor, nos momentos de tristeza. Mas é porque no passado eu cometi isso e aquilo. Mas você precisa se prender no perdão e na restauração que Deus fez na sua vida. A palavra de Deus diz: deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Muitos também vivem amargando um arrependimento que na verdade é um remorso por tantas coisas erradas que praticaram, ou talvez que ainda continuam praticando, ou pela própria omissão de fazer aquilo que elas sabem que tem que fazer. Mas eu quero te dizer: celebre aquilo que Deus já fez na tua vida. Celebre aquilo que Deus já fez na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, da tua esposa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos fortalece, é que nos mantém firmes na caminhada, é que nos mantém vigorosos para tomar novas decisões, para avançar, para prosseguir. A alegria do Senhor é a nossa força. Você não pode se preocupar sem ter pensamentos de preocupação. E muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas que ainda podem acontecer. Se você encher o seu pensamento de preocupação, você vai ter resultados de preocupação. Você vai começar a sentir, por exemplo, na parte da saúde. Se você está preocupado, vendo, sentindo aquilo que ainda poderia acontecer, o seu organismo vai começar a sentir, porque nós funcionamos dessa forma. Um outro exemplo: quando você abre um sorriso, o teu organismo entende, o teu cérebro decodifica que você está feliz, que você está alegre. Então, muitas vezes eu digo assim: coloca um sorriso no rosto. Não tenho motivo. Mas olha, se você colocar o sorriso no rosto, automaticamente o teu cérebro vai decodificar que você está feliz, que você está alegre e vai enviando substâncias orgânicas que vão produzir exatamente isso, a alegria no teu corpo, no teu organismo. Então, a mulher sábia, a palavra diz que ela ri do futuro. Então comece a sorrir do seu futuro. Comece a olhar para o seu futuro não com
preocupação, não com ansiedade, não com tristeza, não com pesar, mas seja como uma mulher sábia, que diz a palavra, que ela ri do seu futuro, ela sorri do seu futuro. E é um exercício que nós precisamos fazer. E hoje a neurociência fez essas descobertas, exatamente isso, que o nosso cérebro, ele entende que nós estamos felizes se nós abrirmos um sorriso. Então você não pode ter medo sem que antes você tenha tido pensamentos de medo. Quando você começa a ter pensamentos de medo, você começa a ter a emoção do medo também, invadindo o seu organismo, o seu corpo todo começa a sentir arrepio, você começa a ver coisa, enfim, o medo ele aprisiona. E se você também se começar a se lembrar de coisas tristes, de coisas depressivas, você vai se sentir o quê? Depressivo, deprimido. Você pode imaginar agir de maneira amorosa enquanto tem pensamentos amargos, de ira e ressentimento? Não. Então, a nossa mente, que é esse campo de batalha, precisa ser cativa à palavra de Deus. Deus diz na palavra dele, né, que nós precisamos ter pensamentos de paz. Em Jeremias 29:11, fala que ele tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. E nós também precisamos ter esses pensamentos de paz e não de mal. Mas se você cultiva pensamentos de mal, pensamentos negativos, pensamentos depressivos, pensamentos de que não vai dar certo, pensamentos de que você não vai conseguir, Jó diz que aquilo que ele temia lhe sobreveio. Então existem, as crenças autorrealizadoras que você começa a pensar, você começa a gerar isso no mundo espiritual. Existe uma colheita não só para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente faz, mas existe também uma colheita dos nossos pensamentos. E quando você começa a pensar repetidas vezes daquela forma, você gera uma fortaleza na sua mente. Uma fortaleza, vamos imaginar, um lugar que é difícil de entrar, um lugar que é como uma prisão. E muitas vezes essas fortalezas que nós estamos gerando na nossa mente é pelas vezes que nós repetimos aquele mesmo padrão de pensamento, que nós reproduzimos aquele mesmo tipo de pensamento que surgiu na nossa mente. E nós precisamos transformar, como diz em Romanos 12, transformar o nosso entendimento, a nossa mente, pela palavra de Deus, renovando pela palavra. Se você tem sentimentos de fracasso, de eu não posso, começa a renovar pela palavra. Eu tudo posso naquilo que me fortalece. Se você tem pensamentos de doença, de enfermidade, de que não vai vencer, em Jesus Cristo eu sou mais do que vencedora. Em nome de Jesus, pelas pisaduras dele, eu fui sarado. Então essa palavra aqui, ela é para ser vivida e proclamada na nossa vida, porque a nossa mente, ela é um campo de batalha. Existem os dardos inflamados do maligno que ele lança, e são pensamentos que vêm como se fosse nós que estivéssemos pensando aquelas coisas, mas são setas na mente para que, se a gente deixar, elas ficam. Uma vez eu ouvi alguém falar assim, que a gente não tem como deixar um passarinho fazer um ninho na nossa cabeça. Ele pode até sobrevoar, mas fazer ninho não, porque você pode bater, retirar. E é verdade, porque o pensamento é a mesma coisa. Você não tem como impedir aquele pensamento de vir, mas você tem como impedir esse pensamento de permanecer, de ficar povoando a sua mente, de repetir outras vezes, porque a aprendizagem, ela vem pela repetição. E quando você repete aquele mesmo tipo de pensamento, isso vai se tornando um padrão na sua mente, um padrão de raciocinar, um padrão emocional. Você começa a sentir daquela forma como você está pensando.
E enquanto você pensa, você tem apenas um momento presente. Um momento sombrio é experimentado como dor no presente. Assim, então, quando a gente pensa, a gente fala, a gente se preocupa com aquilo que a gente não quer nem pensar, mas a gente está trazendo, à medida que a gente pensa, a gente está trazendo aquilo para a nossa vida. Um outro exemplo para você entender bem é que quando você relembra uma situação difícil, uma perda, você começa a chorar. Você, quando lembra de alguém distante que você gostaria que estivesse perto, você sente o quê? Saudade. Então, as nossas emoções, elas funcionam independente do tempo. Por isso é que quando nós lembramos de alguma coisa, nós choramos, nós sentimos saudade. Eu assisti uma palestra ontem onde a pessoa relembrava do passado, das dificuldades que enfrentou, e de repente ela entalou ali, né? Porque foi algo tão forte que ela trouxe a lembrança, que conectou novamente ela com aquela dor, com aquela experiência negativa do passado, e ela não conseguiu engolir, né, aquele choro que veio subitamente. Quando nós falamos, por exemplo, de alguém que nós perdemos, um filho que perdeu uma mãe, e você está de repente conversando com alguém e você relembra, a minha mãe foi uma referência nisso, de repente você, quando lembra, vem aquele choro, aquela vontade de chorar, e você para, dá uma respirada. Por quê? Porque as nossas emoções estão para além do tempo. Elas, à medida que nós lembramos, que trazemos uma recordação, nós passamos pelo mesmo tipo de emoção. E é exatamente por isso que os nossos pensamentos têm colheita, porque eles trazem para o presente coisas que ficaram no passado. As emoções, as tristezas, as iras, os descontentamentos e as frustrações. Então, eu quero te convidar, assim como Esdras se levantou aqui e os levitas se levantaram aqui para fazer calar todo o povo. No versículo 11 diz: e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. E o meu convite hoje para você é de que a alegria do Senhor seja a tua força, que você povoe seus pensamentos com pensamentos de paz e não de mal, que você cative a sua mente à palavra de Deus e que você destrua toda a fortaleza, todo sofisma, todo pensamento que veio na aparência de algo bom, na aparência de algo legal, que você desobstrua da sua mente todas essas coisas e que você cative o seu pensamento, a mente de Cristo, a palavra de Deus, e que você viva um tempo novo, que você consiga transformar a tristeza em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.